Bem, já estou de volta no Rio de Janeiro, depois de uma longa viagem para Buenos Aires, esticado aí 2 diazinhos por conta da família, né? Mas estou de volta ao Rio, estou gravando aqui inclusive do estacionamento do Galeão, né? Lá em cima tava muito barulho, eu preferi gravar daqui antes de pegar a minha mais longa ainda jornada para casa até Rio Bonito. Bem, vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, mas também sobre o jogo de. Deixa eu fazer assim que é melhor. Sobre o jogo de terça-feira também. Deixa o like aqui embaixo, tá? Tô gravando isso daqui correndo, enfim, na chegada aqui. Então se você puder dar essa moral para ajudar o trabalho, se não puder virar membro, não puder. Inclusive o vídeo exclusivo de membros foi editado no avião, vai ser lançado provavelmente no sábado ou no domingo. O vídeo exclusivo dessa semana, né? Atrasou um pouquinho porque eu quis gravar legal lá em Buenos Aires. Mas se você não puder virar membro, o seu like é de graça e ajuda bastante a gente aqui. Vamos lá, cara, sobre Marcelo. Como esperado, foi negado o pedido do Fluminense de anulação da suspensão de Marcelo por ele ter sido expulso no lance lá contra o Argentino Júnior. Eu abordei bastante esse assunto no último vídeo, o Fluminense, ou no penúltimo vídeo, na verdade, né? O último é o resumão da rodada da Libertadores, que vale você ver para ficar bem antenado em como foram as oitavas de final dos outros confrontos também. Mas enfim, voltando ao ponto do Marcelo, o Fluminense tentou ali se balizar em algumas outras anulações, como foi o caso do Dedé, principalmente que foi a própria Conmebol que anulou. Mas eu falei de algumas coisas que tinha diferente entre o caso do Dedé e o caso de hoje, como aquela decisão da anulação do Dedé já foi muito contestável por parte da Conmebol, por não colocar nenhum como é que eu vou falar assim, não colocar nenhum argumento prático e teórico, né, no sentido do regulamento ali para anulação da expulsão, não colocou nenhum artigo, não teve nenhuma citação ali importante, e como também do lado de cá teve uma aderência gigantesca da seleção brasileira de juridiquês futebol, né? Teve pedido da comissão de arbitragem, teve pedido da CBF, teve pedido geral e nesse caso do Fluminense não aconteceu, até porque a gravidade foi maior, né? No caso, o goleiro do Boca também ficou bem, teve acho que uma fratura, se eu não me engano. No caso do jogador do Argentino Júnior foi ainda pior, né? Vai ficar mais tempo ainda fora. Como esperado, não temos a anulação da suspensão. Marcelo está mesmo suspenso do jogo de terça-feira. E pior, ainda vai ser julgado para saber se pega mais um jogo, ou 2, 3, 4 jogos de suspensão por conta da falta. Eu não vejo como problema o Marcelo ir a julgamento. Acho que se ele foi expulso e a expulsão foi mantida, faz sentido, né? Tipo assim, tô interpretando de que ele teve ali alguma vantagem. E é sempre bom destacar, o julgamento é justamente para julgar se ele teve culpa ou não, se ele teve intenção ou não, e aí você julga para saber se ele deve ficar mais jogos fora. Não tem a presença de um advogado, né? O julgamento da Conmebol ainda não tem data também para esse julgamento. As quartas de final, se eu não estou enganado, são só lá pro final de agosto, né? Acho que são as 2 últimas semanas de agosto. Então, obviamente, não tem. Ele vai ter um julgamento, ele participa ali da decisão, ele se explica e tal. Acho que a própria reação dele logo depois vai amenizar muito, vai ser um atenuante também para amenizar a suspensão dele. Então, Marcelo fica fora desse jogo, mas tomara que não perca jogos das quartas de final e que a gente esteja lá. Sobre o jogo contra o Palmeiras, vai ser um jogo de mistos. Vai ser um jogo de mistos, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Informa o GE. Globo de que o Fluminense escalará um time misto, ou pelo menos o Fernando Diniz treinou nessa sexta-feira, com vários jogadores do time reserva na equipe titular. O Fluminense já teria a suspensão de André e Nino, né, jogadores que tomaram cartão amarelo contra o Santos e estão fora pelo terceiro cartão amarelo. E visando o jogo contra o Argentino Júnior, quer ter todo mundo 100% lá no jogo. Então poupará não só o Felipe Melo, é um jogador também que já vem sendo poupado, não só Ganso, que também já vem sendo poupado, como Lima também será poupado e Keno. E aí o que deixa estranho, porque o Diniz falou do Keno voltando de lesão e tá na última poupada, agora vai poupar de novo, né? Jogadores semelhantes aos que foram poupados no jogo contra o Santos. Então, assim, o time escalado pelo Diniz é um time muito ofensivo sem André. A escalação provável que está lá no GE. Globo tem Fábio no gol, Samuel Xavier, o incansável, né?
pra mim, o melhor lateral direito do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas a gente conversa sobre isso no resumão da rodada pós-jogo contra o Grêmio, pós-final do primeiro turno. Samuel Xavier, a zaga reserva, né? David Braz e Marlon, tá sem Nino e Felipe Melo poupado, e Marcelo na lateral esquerda. Você não vai jogar terça, joga agora, né? E volta a jogar na semana que vem, fica jogando um jogo por semana. Aí vem o meio de campo que é onde chama atenção, porque não tem André, também não vai ter Lima, poupado, será que muda pra terça? Vou falar disso já já. Martinelli seria titular como primeiro volante, fechando o meio de campo com Daniel e Léo Fernandes. Muito ofensivo esse meio de campo, né? E mais à frente ainda contaria com John Kennedy, John Arias e Germancano. Ou seja, seriam... talvez ele vai tentar de novo agora botar o John Arias aberto bem pelo lado esquerdo e o Léo Fernandes bem pelo lado direito, quase no 4-2-4 quando estivesse atacando, como ele tentou contra o Santos, mas agora já com o Léo um pouquinho mais entrosado, centralizando um pouco mais. Pode ser também, né? E com o John Kennedy fazendo essa função de segundo atacante que ele já viu, tanto o Johnny Gonzalez no jogo contra o Santos, quanto o Lele em várias outras partidas fazendo junto com o Cano. Vai ser interessante, eu vou falar mais disso no pré-jogo. Só sobre o Lima, fica só a dúvida, né? O Lima está sendo poupado. Se o Martinelli jogar bem de novo, vai com o Martinelli contra o Argentino Júnior? Eu acho que é possível porque é o Diniz. Porque normalmente quando isso acontece, o treinador não gosta de mexer num time do domingo para terça-feira, no caso para segunda à noite. Eu não sei. Vamos ver o desempenho do Martinelli amanhã pra gente conversar sobre isso depois. Mas se o Martinelli for muito bem, isso já me anima bastante. Sobre o Palmeiras, também tem vários jogadores fora, tá? O Dudu, por exemplo, que tá voltando de lesão, tá fora deve também ficar fora, também não treinou com a equipe principal do Abel Ferreira. A escalação deles deve ser a seguinte: o Everton, aí na lateral direita pode jogar o Mike, mas também deve jogar o Marcos Rocha. Na zaga, pode ser que o Gustavo Gomes, que está em vias de ir embora também, não jogue, e jogue o Luan ao lado do Murilo. E na lateral esquerda, o Vanderlan. No meio de campo, com o Richard Rios e o Gabriel Menino, mas com o John Veiga também não jogaria. No ataque, como eu falei, o Dudu também está fora. Seria um ataque diferente aí do Palmeiras, né? Formado por Arthur, Hendrick sendo titular e Rony. Abel Ferreira promete trazer um time não muito convencional. Quem ganha esse duelo de mistos amanhã no Maracanã? Eu não sei, mas a gente fala mais disso no pré-jogo. Só queria trazer essas informações, fala bastante sobre o Marcelo. Tem notícias também sobre o Ibanez podendo ser vendido na Europa e a gente ganhar um cascalho, mas se isso avançar, a gente fala um pouquinho mais aqui no Raiz Tricolor. Beleza? Não esquece de dar uma moral aí, mais uma cobertura encerrada aqui no Raiz Tricolor. E a gente... tá em quase todas, não vou falar todas porque a próxima eu não vou, que é lá em Porto Alegre contra o Grêmio. Essa eu não estarei, porque é Dia dos Pais. E é o meu segundo Dia dos Pais, mas é o primeiro que o Murilo sabe quem eu sou, pelo menos. Então vou ficar com ele, beleza? Tamo junto, vou entrar no carro, até a próxima. Amanhã tem pré-jogo, amanhã já é a próxima, né? Valeu!